Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Junto com a gente, para acompanhar essa conversa, temos o intérprete de Libras, Eduardo Rodrigo, que vai estar conosco durante todo o papo. Eu quero te convidar aí, que você que está assistindo a gente pelo canal do Sempre um Papo no YouTube, para se inscrever e ativar o sino e receber nossas notificações sempre que uma nova conversa entrar no ar. Aqui estão mais de 500 programas, 500 conversas com escritores de Minas Gerais, do Brasil e do mundo para você assistir e compartilhar com quem você quiser a qualquer momento. E hoje a gente tem a alegria de receber artista visual, escritora, poeta, pesquisadora e arte educadora popular, Leine Roque. Bem-vinda ao Sempre um Papo, alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, a alegria é minha, com certeza. Muito feliz. Leine, antes da gente iniciar o nosso papo, eu quero te convidar, e quem está aí nos assistindo, para ver um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora, e a gente volta em um minutinho. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Agora sim, a gente volta para iniciar nossa conversa com a Leine Roque. Ela nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, em 1992. Graduou-se em Artes Visuais na Escola de Belas Artes da UFMG. Também é mestre em artes pela mesma instituição, pela UFMG. É artista visual, escritora, poeta, pesquisadora e arte educadora popular. Atualmente, é trabalhadora da saúde pública, atuando como arte educadora no consultório na Rua do SUS, em Belo Horizonte. Bem-vinda, Leine. E hoje a gente fala sobre o livro mais recente da Leine, que é Tríbades, Safistas, Sapatonas do Mundo, Univos, investigações sobre a poética das lesbianidades. Antes da gente começar aqui no livro, quero conhecer um pouco da sua história, nascida fora de Belo Horizonte, no Mato Grosso. Conta um pouco da sua infância para a gente, seu contato com a literatura, como que você tornou-se poeta, quem que veio primeiro, se foi a poeta ou a pesquisadora, a escritora, de um tema tão importante e necessário de trazer, de documentar, né, Leine? Então, obrigada primeiro de novo, né, gente? Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Sou muito fã do programa. Eu nasci no Mato Grosso, né, e eu vivi a minha infância, assim, entre a zona rural e a urbana. Eu morava com a minha família numa fazenda, assim, a 1 hora mais ou menos de Cuiabá. Então eu falo que é entre Nossa Senhora do Livramento e Poconé, ali estava eu existindo. E eu acho que Como que chama a cidade? Ali é Nossa Senhora do Livramento, e é quase chegando em Poconé, assim, é pertinho de Cuiabá, na verdade, perto de Cuiabá, Várzea Grande. Mas eu passei a minha infância, assim, dos 6 anos até os 15, morando nessa fazenda, assim, afastada um pouco, né? Eu acho que isso vai moldando, de alguma forma, a minha relação com a literatura, com as artes, assim, com esse mundo da cultura. De alguma forma, para mim, está muito relacionado a essa coisa do cultivo, né? A gente ficar se cultivando, assim, lendo. Enfim, eu cresci com 2 irmãs próximas, né? Tenho 2 irmãs mais novas, e a gente tinha essa relação, assim, forte, principalmente a minha irmã Lígia, que fez filosofia na UFMG também, assim, depois. Mas a gente tinha
esse cultivo, assim, da cultura, dos livros, porque era uma forma também de se conectar, eu acho, né? E esse lugar do Mato Grosso, essa relação com a natureza e com o campo também, ele vai aparecendo no que eu faço, no que eu escrevo, de muitas maneiras, eu acho, assim, além de moldar mesmo, né, a subjetividade, não tem jeito, mas questionando esse lugar de fora do centro, né, um pouco, assim, que eu me encontro. Eu acho que para mim foi muito doido tudo isso que está acontecendo agora com esse livro, com a repercussão que ele está tendo, que para mim é muito impressionante, porque é isso, né, eu sou uma cuiabana, vim de fora desse lugar da cultura, na minha família, apesar de terem pessoas que se formaram na faculdade e tal, ele não é uma família muito intelectualizada, assim. Então, eu acho que eu fiz esse movimento de alguma forma, de algum desejo, assim, que eu fui atrás, né? Tipo, segui o fio do desejo mesmo, e fui atrás disso, então fico muito feliz, apesar de ter artistas visuais na minha família, assim, algumas pessoas que existiram ali, e também músicos, enfim, mas a literatura eu fui correndo atrás sozinha, assim, acho que esse movimento de vir para Belo Horizonte foi um pouco dentro nesse esquema, né? Eu vim para fazer a graduação em 2011, era um início assim do Enem, né? Então foi muito marcante para mim ver entrar numa universidade fora de onde eu estava, né? Não ir para, apesar de ter o FMT lá em Cuiabá, não tem artes visuais, né? Não é um curso que existe lá até hoje, se eu não me engano. Então eu fui procurando esse caminho, assim, indo para o UFMG também muito por causa disso. E em Mato Grosso, acho que uma coisa bem interessante assim, de pontuar é que é um lugar que até os livros assim, eles chegam com uma certa dificuldade. Pelo menos foi isso na minha infância, né? Eu tenho 30 anos, fui uma geração que a internet também ainda não era tão tudo isso que é hoje, né? Então, assim, o contato com os artistas, como que eu ia garimpando essas obras de arte, assim, conseguir ver essas coisas todas, foi muito interessante. Eu lembro que uma vez eu encontrei um livro de um artista que eu gosto muito, assim, hoje conheço mais, mas ele estava todo despedaçado, assim, numa estante, assim. Então eu encontrei esse livro, uma edição da Taschen, é uma edição de luxo também, uma edição simples, mas ele estava com as páginas soltando, e aí eu lembro assim, que isso, conseguir o dinheiro para comprar esse livro, para ter esse acesso, sempre foi, assim, ele exemplifica um pouco de como que era essa dinâmica de correr atrás, assim. Eu que tinha artista era esse do livro? O Egon Schiele, é um artista austríaco. Mas, assim, e eu fiquei muito impressionada. Até hoje eu tenho esse livro, assim, os restinhos dele, né? Realmente, ele não tinha condições, assim, de existir como livro, né? Acabou que é só os cartões, né? Acabou só as páginas, assim. Mas, então eu ia fazendo esses movimentos de alguma maneira me inserir, assim. Eu via que é muito doido isso, né? Que eu fico pensando, eu tinha vontade de ter um jornal, e aí eu criava essas ideias com minhas amigas da gente escrever alguma coisa de cultura. Na minha época de infância, assim, a gente teve, infância e adolescência, teve o início da Casa Fora do Eixo, lá em Cuiabá, então tinha uma cena grande de música alternativa, assim, né? Que depois sai de lá, vai para São Paulo, mas começou ali, tinha o Festival Calango, então existia uma efervescência também muito interessante, uma cena local que queria fazer esse movimento assim, de inserção, né, no Brasil, assim, se mostrar também para o Brasil, eu acho. Então eu faço um pouco parte dessa geração, assim, de outros colegas. Você já escrevia nessa época poesia? Como eu acho que eu sempre escrevi, fazia livrinhos e aí grampeava, fazia essas coisas assim. Eu lembro que era uma coisa que sempre existiu, né? Eu não, eu fui muito estimulada também assim, pela minha mãe, e tinha esse movimento um pouco também das artes gráficas, né? Meus pais se separaram, meu pai mudou para o Japão
E aí ele ficou uns 15 anos lá, veio algumas vezes, umas 2 vezes, ficou um tempo no Brasil, mas ficou lá, trabalhando lá, né? E a minha madrasta fazia umas caixas, assim, de coisas, carimbo, coisas gráficas, né? Com muitos lápis, coisas coloridas, não sei o quê, assim, muito adesivo, e aí já era uma coisa que me interessava também. Mas eu saí aqui. Não, você está aí, mas deu uma picadinha na sua Tá, porque chamada. uma pessoa... Tá. Mas isso é coisa de fazer a gravação online, acontece, né, gente? Então, quem a Leiner está ali, a gente segue. Tá. E aí, então, eu acho que eu fui um pouco nesse lugar, assim, de tentando, de alguma maneira, me inserir nisso, né? Dar a minha contribuição de alguma forma e também de querer conhecer, assim. Então, desde quando com 16 anos, eu mudo para Botucatu, estudo um ano lá, no interior de São Paulo, né? E aí já é um movimento que eu vou fazendo sozinha, de ir para Bienal, enfim, sempre foi uma coisa que eu sentia que era ali por ali, assim, eu não queria estar dentro das artes, escrever ou escrever sobre arte, era uma coisa que vinha aparecendo, mas dentro desse esquema todo, eu acho que vem a questão que é o foco principal dessa pesquisa, né, que é a lesbianidade, assim. Eu fiz parte de uma geração que, apesar de já ter muito mais abertura, ainda viveu uma repressão, assim, forte, né? Eu acho que a gente não tinha tantas maneiras de se conectar, a internet estava iniciando, então tinha algumas coisas de alguns grupos, né? Assim, algumas comunidades que começam mais ou menos nessa época, assim, 2000 e pouquinho, mas eu passei, assim, durante muito tempo nessa busca, até não só por uma referência, assim, por uma imagem, algo que fosse que tivesse a lesbianidade, assim, mais forte, né? Eu acho que eu fui tirada do armário muito antes de eu me entender necessariamente, e eu já também, assim, dentro desse movimento, eu fui chamada a me posicionar de uma maneira política muito nova, assim. Então, Você sabe, assim, exatamente quando que você começa a escrever ou na sua arte tratar da questão do gênero? Então, eu acho que isso, para mim, assim, foi... Eu sabia que isso existia, eu sabia que essa questão de gênero e sexualidade, ela me chamava a agir, assim, eu tive muitos conflitos na escola, de lesbofobia, assim, uma homofobia terceirizada até, tipo, se existia alguma outra pessoa homossexual, isso caía da minha conta, assim, era uma coisa... foi muito complicada esse momento da minha vida, assim, de uma espécie de solidão também, uma espécie de ter que levar um estandarte, assim, que eu não tinha também muita certeza de como que isso se encaixava, enfim, mas nesse movimento todo, assim, eu entendo que eu tenho que dar uma resposta, assim, eu acho que eu fui chamada a dar essa resposta, mais do que necessariamente era algo que eu estava buscando ali só no terreno privado, assim, isso sempre foi colocado para mim, né, de que eu precisava me posicionar de alguma maneira. Assim. E isso é muito interessante até para documentação, né, porque poucas pessoas levam esse estandarte, né, poucos homossexuais ou tratam a questão do gênero com facilidade. Não que seja fácil, né? Mas não se expõe, não traz a público, né? E trazer dessa maneira, igual você está falando, igual você faz no seu livro, né? É extremamente importante, né? Para os homossexuais, para a sociedade mesmo compreender e normalizar isso, né? Eu acho que deu embolada com o que eu queria dizer, não, mas você entendeu? Não, mas eu entendo. É um assunto, assim, novo de falar em voz alta, né? Assim, eu acho que tem um pouco esse lugar também. A gente não está com tudo tão... Assim, a gente estava com a coisa começando a florescer, vem um movimento reacionário, né? Que inventa milhões de coisas
sobre ideologia de gênero, enfim, assim, eu entro no mestrado, assim, eu ia até comentar sobre isso que você disse, de não ser uma coisa tão, ser uma coisa mais deixada, relegada ao privado, né? Isso faz, inclusive, com que eu tenha uma certa dificuldade de fazer essa seleção das artistas e das poetas que eu queria levar para minha pesquisa, né? Porque, assim, não era uma coisa de querer tirar do armário, era uma coisa de querer que se o trabalho dessa pessoa que se identifica como lésbica ou bissexual, ou outras coisas, né? Ou nem se identifica com esses nomes necessariamente, porque historicamente eles ainda não eram os nomes que a gente dava, né? Não era tirar do armário, assim, era saber como que essa pessoa lidou com isso de uma maneira artística, talvez, né? Como que ela fez o trabalho dela em torno dessa questão, assim, não é só um tema, não é só assim, não é eu vou abordar este tema necessariamente como temática, mas assim, como que isso foi aparecendo no trabalho dessas pessoas que eu fui selecionando, né? Que era um pouco minha ideia, assim. Eu acho que nesse movimento dessa pesquisa nascer em mim, assim, que apesar de eu ter sido convocada, né, pela sociedade a ser uma... eu penso assim, gente, eu tinha 16 anos, eu já tinha que falar sobre lesbianidade, não sei o quê, já tinha que me posicionar com relação a isso, e isso é muito doido, né? Porque, assim, eu nem tinha muita certeza disso, não sabia como eu me nomeava, então já era uma coisa complicada, assim, já era uma coisa... Você se permitiu a isso também, né? Você quis fazer isso, né? Eu acho que não sei se eu quis, não. Eu acho que eu fui realmente convocada, assim. Eu acho que existem outras pessoas que conseguiram viver uma experimentação da sexualidade, da lesbianidade, da bissexualidade, e não foram, assim colocada no holofote nesse tema, sabe? Eu acho que a minha escola era uma escola pequena, isso sempre foi uma coisa mais velada, e no meu caso, não. Assim, eu acho que eu não tive muita escolha, não. Eu acho que Entendi. difícil. Eu acho que, então, nesse sentido, fazer a pesquisa, eu acho que ela nasce assim, eu vou para a faculdade, pensando muito sobre questão de gênero, mais no sentido feminista, assim, não pensando tanto sobre sexualidade, porque é uma coisa que a gente debate, né? Assim, você não entra na universidade como mulher e tal, e as coisas simplesmente fluem, porque você tem que lidar com um monte de questões que tem a ver com como a sociedade trata com as mulheres, né? Mas, enfim, e LGBTs e tal, mas a gente vive essas coisas e não necessariamente leva elas para o nosso pesquisar, assim. Mas aí, no meu caso, eu lembro de uma vez que eu tive um insight, assim, que foi quando eu fiz um trabalho que era um trabalho que era uma espécie de releitura que a gente tinha que fazer de algum artista, e eu escolhi o Yves Klein, como algumas pessoas pronunciam, que é um artista que um homem que usava as modelos como pincéis, assim, ou como uma espécie de carimbo, o corpo de vários modelos, e elas se arrastavam numas telas gigantescas e pintavam um azul, que é o azul dele, assim, o azul que ele patenteou e tal. E aí eu fiz esse trabalho de releitura, eu pintei meu corpo, me carimbei na rua e tal, assim, foi um trabalho bem interessante, foi bem de início de faculdade, assim, e tal. E aí um dia eu mostrando isso para um professor, ele me falou, legal, porque é a primeira vez que eu vi a perspectiva da modelo. E aí eu falei, nossa, tipo assim, eu estava até certo ponto me inserindo subjetivamente nesse lugar do artista, e aí ele me falou uma coisa que me voltou, assim, eu falei, opa, eu não sou o artista, né? Eu sou a modelo, né? Enquanto uma mulher que faz isso, eu não sou este ser universal, assim. E aí eu lembro que eu conversava muito com a minha irmã sobre isso e falando assim, gente, então realmente a gente está falando de uma categoria de pessoas que não era relegado a esse lugar, né? E a gente, chegando onde chegamos hoje, às vezes a gente esquece dessa história, né? Que é muito recente, de a gente ser considerada, ter uma cidadania um pouco mais plena, né? Ter direito a voto, ter direito a não ser assassinadas, e isso e ser, tudo bem, era o marido dela, então fazer o quê, né? A vida dela era dele mesmo. Então, assim,
é muito recente tudo isso, né? E aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha, e comecei a me questionar sobre isso, assim. No início, eu comecei a pensar sobre as imagens de estupro e rapto que existiam que existem na história da arte, né? Uma história muito romantizada, assim, sobre esses movimentos de colonização, que em geral aparecem como o rapto de não sei quem, o rapto das Sabinas. E aí são umas mulheres correndo e uns homens atrás delas e tal. E eu ficava me questionando sobre isso. Eu também me questiono um pouco sobre o lugar da mulher, dessas Vênus reclinadas, essas mulheres reclinadas, assim, que numa posição que mostra os seios, a pubis, enfim, vou pesquisando isso. Mas aí eu já falo, não, eu quero fazer essa pesquisa sobre lesbianidade, assim. E isso vai no final da minha graduação. E aí eu falo, eu vou fazer esse mestrado e eu quero fazer esse mestrado desse jeito. Eu não sabia muito bem se iam deixar, como que ia ser. No livro você até conta um insight que um professor te chamou a atenção, né, para você falar mais amplamente, porque você trazia muito mais de literatura do que das artes como um todo, igual você realmente quis fazer nesse livro, né, nessa pesquisa de mestrado. Sim, para você ver que era uma coisa assim, o meu trabalho, o que eu fico sentindo é que eu estou sempre defendendo ele em qualquer lugar, assim, ele não tem muito espaço, então eu tenho que defender, né? Não, eu estou nas artes, mas eu também quero falar sobre literatura, e isso foi uma escolha política, assim, eu entendi que se eu não falasse sobre poesia, por exemplo, eu ia deixar de lado várias pessoas e mulheres que estavam produzindo, mulheres e não mulheres e pessoas, estavam produzindo sobre sexualidade, sobre lesbianidade, sobre bissexualidade, mas que não necessariamente faziam no meio da pintura, nesse medium da pintura, né? E aí eu vou entendendo, com o trabalho da Audre Lorde, principalmente, que é uma referência para mim, né? Que a poesia ela tem que entrar, porque ela é um meio que foi marginalizado e feito por pessoas ainda mais marginalizadas, né? Pessoas que não tiveram, por exemplo, acesso à tela, pincel, sabe, assim, esse material. E a literatura, principalmente a poesia, ela fala isso com relação à ficção, né? Você vê romance, coisas com muito fôlego. No caso da literatura, da poesia, ela pode acontecer em restos de papel, assim, ela pode acontecer entre turnos. Então, ela é um lugar na qual se expressaram muitas mulheres negras da classe trabalhadora, né? Então, assim, eu falei, não, eu preciso fazer esse movimento de ampliar para eu conseguir trazer, de fato, uma constelação mais diversa, assim, do que é a poética, entre aspas, né? Assim, a poética nesse sentido amplo, que não é só artes visuais. Mas esse professor, por exemplo, essa provocação que ele me faz, eu acredito que está no rol das provocações que eu sempre recebo, assim. Algumas vezes eu escuto, não, mas você está falando sobre, você quer mais espaço para as mulheres nas artes, mas a gente tem a Tarsila, a gente tem a Anitta, como assim? Sabe, por que você está falando isso? Acho que a gente não tem tanto machismo assim nas artes no Brasil. Não, mas a gente teve a Peggy Guggenheim, tipo assim, uma pessoa, né? Então, por que você quer falar sobre isso? Não, mas acho que então, eu tô sempre assim, alguém me falou, não, vai para... Então, acho que é panfleto que você está fazendo, você é muito feminista, vai lá para as ciências sociais. Não, aqui, acho que na literatura deve ser o lugar, enfim, é uma coisa que eu fico assim num híbrido mesmo, né? Uma hidra, né, de várias cabeças no meio. E que, assim, pela percepção que eu tive, assim, do livro, é que não existe tanta documentação, né, de mulheres, né, lésbicas na arte, e que você fez, assim, uma coisa incrível, a meu ver, né, de reunir ali, de trazer essa história da lesbianidade na arte, né? Eu quero te pedir para começar ali do início, quando você fala quem é a Safo de Lebos, né? Dá uma contextualizada assim, a partir do início, o fio que você segue na sua pesquisa, e assim, que instiga mesmo a gente a seguir nessa leitura e caminhar com você por esse caminho da arte produzida por essas mulheres. Então, assim, quando você
pensar assim, na minha infância, né, a primeira vez que eu escuto, assim, lésbica, essa palavra, que ela é dita, tipo, com esse, fulana é lésbica, né, assim, uma coisa, essa é uma palavra muito estranha, né, tipo, a gente fica assim, nossa, como assim, o que é isso, né, é uma palavra que a gente fala até menos, assim, do que, fulano é viado, não sei o quê, esse tipo, até o viés homofóbico, a lesbianidade, ela vem mais velada, assim. Mas aí eu sempre me perguntava assim, sobre isso, e foi uma coisa que eu pesquisei quando eu era adolescente, né? De onde veio e tal. E aí a gente descobre que vem de Lesbos, essa ilha na Grécia, onde viveu Safo. Até então, eu falava assim, então tá, beleza, então a gente tem esses sáficas, essas lésbicas, as lesbianas, isso aqui, então esse é uma palavra ali que define isso, mas o que foi, quem foi Safo? Existiu Safo? Qual a história dessa pessoa, né, que era uma poeta? A gente sabia isso, sabe? Uma poeta importante. E aí eu falei, não, então eu preciso voltar a essa origem para entender um pouco mais. E aí, nesse meio tempo, eu descubro que em 2008, se eu não me engano, eu falo disso no livro, existiu um movimento dos conservadores da ilha de Lesbos, tentando impedir que as pessoas se identificassem como lésbicas, né? Existe até uma bandeirinha que o cara segura lá, falando assim, assim, se você não é de Lesbos, você não é lésbica, né? Tipo, é isso, lésbica significa de Lesbos. E era isso que Safo era, uma pessoa de Lesbos. Mas o fato de Safo ter tido uma escola de mulheres e ter escrito sobre um amor por mulheres, assim, que não é necessariamente dentro desse termo que a gente conhece hoje. Algumas pessoas falam que ela é uma proto-queer, que ela era assim, uma coisa anterior, né, ao próprio termo, enfim, isso tudo tá ali, né? A gente não pode dizer que Safo foi uma lésbica no sentido que a gente conhece como lésbica hoje, mas ela dá esse nome. E é um nome que, apesar de tudo, pegou, né? Tipo assim. Então, ele é um nome que a gente, em algum momento, também aceitou, enfim, e ressignificou, né? Mas e também não foi o que sempre identificou as lésbicas, né? As mulheres que transavam com mulheres, as mulheres que se relacionavam com mulheres, isso não é um termo tão antigo assim. Lésbica, de acordo com as fontes que eu tive acesso, no início era só uma posição sexual, era um tipo não era o nome das pessoas que faziam isso, sabe? Que eram mais tríbades, isso, assim, uns outros nomes que tinham essa relação, que faziam tribadismo, que se friccionavam, assim. Então, tinham vários, isso vai crescendo, né, ao longo da história, ele vai se sedimentando novos significados e tal. Aí eu vou tento voltar a Safo, e aí, pensando sobre quem ela era, no sentido mesmo de identificar esse início, né, dizer desse início, que pegou, assim, não porque é o único início, mas porque é uma coisa que é importante, né, na história, eu me deparo com uma questão de tradução de Safo, que Safo de fato existiu, foi uma poeta mesmo, só que o que sobrou da sua poesia, que também não era necessariamente escrita, era como a gente... toda essa dinâmica, por exemplo, sobre Homero, né, fala, mas não foi, ele não necessariamente escreveu, e aí é alguém que escreveu, e o que sobrou dessa escrita, não era a questão da escrita não era, a questão da poesia era lírica, né, ela era para ser cantada, então é uma outra maneira de você escrever, e a questão da autoria também é muito diferente, né, não é necessariamente uma autora, que aí a gente tem esse lugar do arquivo tão forte, tão fechado como é hoje. Se você escreve uma coisa, e aí eu falo, não, isso eu vou lá e canto como meu, canto e não te dou os créditos, de alguma maneira, essa questão da autoria já está em outro lugar, em outra disputa. E no caso de Safo, não era assim, né? Então já tem toda essa questão, mas tem a questão de ela ter sido perdida mesmo, assim. Tanto por lesbofobia, talvez, em muitos níveis, um certo machismo da história, quanto de ser uma coisa antiga, né, muito antiga. E aí, dentro da tradução de poesia grega antiga nesse nível de antiguidade, a gente está falando de um papel, né, de um meio, de um medium ali, que está muito carcomido. E aí,
tradutores colocam marcações para dizer que ali tinha uma palavra, que ali provavelmente tinha uma palavra X, às vezes eles chutam qual que era a palavra, então assim, sei lá, uma lua, e aí alguém fala assim, aqui sol, acho que é isso, eles fazem marcações para, inclusive, chutar, né, chutar não, assim, fazer conjecturas, mas sobra esses espaços, e aí eu li, depois de um tempo, uma carta da Ana Martins, um poema da Ana Martins Marques, que é uma poeta mineira, né? E ela fala assim, tem um poema que se chama Carta Safo, e ela usa esse espaço entre colchetes, que é o que normalmente demonstra algo que falta, uma palavra que sumiu, né? Uma frase, para fazer um poema, assim, ela deixa esse espaço aberto. E aí eu falo, nossa, essa questão dessa abertura, assim, que se perde, isso é muito sério, assim, isso vem até hoje, né? A gente está falando de um tipo de fonte que muitas vezes não é do mesmo jeito que a gente tem fontes de história assim, das guerras, ou história tradicional, né? O tipo de fonte que a gente tem, de documentação e tal. Porque às vezes a documentação, por exemplo, um diário de uma pessoa que se relacionava com uma mulher que se relacionava com mulheres, a própria família que vai guardar essas memórias esconde, ou de fato queima, enfim, não quer que isso esteja dentro das memórias dessa pessoa, né? Então a gente vai fazendo uma edição que vai tirando a questão da sexualidade desviada, né? Da história mesmo, a gente vai perdendo esses arquivos, então a gente... E o próprio acesso, né, das mulheres às escolas de artes, às publicações mesmo, né, as editoras, né, que antes elas tinham que assinar com o nome de homem. Então, exatamente, isso tudo dificulta muito, e eu acredito também, sobretudo as lésbicas também, né, para aparecerem, vem com esse histórico todo aí, né? Você traz isso no livro também muito bem, né? Sim. Sim, tem uma questão também porque as mulheres, elas são relegadas ao longo da história ocidental, né? Assim, a gente está falando de antigo regime, França, Inglaterra, tal, que é onde eu consegui encontrar mais textos, enfim, outros pesquisadores falam sobre isso, a um lugar privado, né? Enquanto os homens homossexuais, eles tinham acesso à cidade. Então, eles criaram lugares de convivência, por exemplo, né? As chamadas molly houses, as tabernas, onde eles conviviam com mulheres que eram prostitutas, mas, assim, a mulher que ia para a rua, que estava, ela era uma mulher assim, ela abria mão também, né, de uma maneira, de um status até de humanidade, né? Porque as mulheres que se prostituíam nessa época, elas estavam num outro lugar, né? Assim, não necessariamente era a mesma... A gente fala de mulher, mas isso não é uma categoria estável, né? A gente tem mulheres que são as quais os homens querem, não, essa aqui é uma mulher X, Y, Z para casar, para isso, aquilo. Não, essa é uma mulher da vida, uma mulher menor. Então, assim, isso a gente está sempre em disputa esse lugar, né? Ele não é um lugar simples. E ele vai mudando ao longo da história. Isso é muito importante da gente entender, assim, entender que quando a gente está falando de gênero, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de uma coisa historicamente determinada. A gente está falando de uma coisa que ela existe na história, né? Então, o contexto importa. Assim. A gente não está falando sobre uma coisa só filosófica, né? Ela faz a terra. Eu acho isso importante. Então, as lesbianidades, elas não tiveram esse mesmo acesso que os homens gays tiveram. Então, até uma propaganda anti-gay, assim, ela assim, criou uma espécie de identificação, né, de grupo, que para as lésbicas a gente não tem o correspondente, né? Então, assim, às vezes a gente está falando sobre... eu faço parte de um grupo de pesquisa, grupo de estudos em lesbianidades da UFMG, que é coordenado pela professora Joana Ziller. E uma das coisas que a gente, até hoje, procura, assim, demonstrar dentro dessa questão da invisibilidade lésbica, é que, às vezes, o texto está escrito assim, vamos supor, a gente vai ler um artigo que está escrito LGBT, nananana. E aí, esse LGBT, na verdade, significa homem gay. Ele não trata sobre lesbianidade, né? Ou então,
quando a gente está falando sobre homossexualidade, a gente está falando sobre homens gays. Assim, então, como que até esse termo parece que é uma coisa equivalente, né? E tem motivos para a gente se equivaler e se juntar para fazer um movimento político, enfim, mas que também isso aí vai apagando um pouco essas diferenças. E é uma diferença de gênero, né? É uma diferença de lugar de cidadania, é uma diferença de acesso. E do mesmo jeito que isso, quando a gente vai falar sobre movimento LGBT, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar que o movimento LGBT que é só branco e classes sociais mais altas, né? Assim, então, isso é uma questão sempre importante de pontuar. Por isso que não é uma questão filosófica, metafísica no ar, né? Ela tem que estar aterrada. E você pontua bem isso no seu livro, quando você vai fazer uma referência a alguém, você diz branca, lésbica, né? Ou homem negro, gay. Justamente por causa dessa colocação que você fez aí agora, né? Agora, uma questão que você traz, a gente tem as invisibilizadas, mas a gente tem referência no Brasil também, que você apresenta no livro, que é a Cassandra Rios, né? Eu quero te pedir para falar um pouco dessa personagem que você traz no livro. Você chama de a Safo brasileira. A Cassandra Rios, ela viveu na ditadura militar também, né? Foi muito censurada, enfim, o trabalho dela, até hoje, assim, não, apesar de ela escreveu muito, ela escreveu muitos livros, era uma literatura mais mais novelesca, assim, de banca, sabe? E aí isso também, não só por ser de uma temática lésbica, né? A Cassandra mesmo, ela não foi uma militante perfeita, assim, isso talvez seja uma questão, né? Ela trata sobre perversão, ela trata em temáticas sobre pedofilia, ela está falando sobre, às vezes eu acho assim, que ela está fazendo uma pesquisa sobre a maldade também, assim, acho que não é uma às vezes a gente, até no próprio movimento, né, a gente fica assim, será que essa pessoa ela é suficientemente boa para entrar no hall, né, das lésbicas que a gente quer lembrar, por exemplo? E ela não era uma figura contraditória, assim, e uma figura muito polêmica. Mesmo hoje, os textos dela são muito polêmicos, apesar de ser uma escritora assim, muito boa, você engole as coisas dela, assim, ela é fantástica. Mas tem essa questão. Eu acho que é uma pessoa que a gente ainda não conseguiu assim, debater sobre ela, inclusive sobre a literatura dela, sem parar nesse lugar de tipo, a lesbianidade só, né? Ou a censura. Até porque ela não foi reeditada, né? Então, muitos livros dela a gente não consegue acessar. É uma figura bastante, até hoje, abafada, assim, né? Não sei se a gente Por que você acha que ela não foi reeditada, Leine? Eu não sei, é muito difícil dizer. Não sei se tem uma questão de direito autoral da família, entendeu? Assim, que isso não foi para frente. Não sei se é a temática. Eu não sei, assim, eu acho que ela tem... O único livro, se eu não me engano, que foi reeditado dela é o Eu Sou Uma Lésbica, que é um livro pesadíssimo. Assim. Apesar de, acho que vale a pena ler. Assim. Ele é um livro pesado, é um livro que não é uma lesbianidade... assim, ele não está falando sobre lesbianidade no sentido, vou normalizar a relação, não é assim. Então, eu não sei se aí também nesse sentido a gente também não quer não quer buscá-la de novo, sabe? Mas existiu essa figura, existiram algumas figuras na nossa história que se assumiram de uma maneira ou de outra, né? Ângela Rorô mesmo, eu acho que é uma figura que muito controversa dentro Eu sei que você é muito fã. Sou muito fã mesmo. Sonho um dia ter uma biografia dela, assim, para a gente se deliciar, porque eu acho, inclusive, que é uma figura que foi... Assim, eu fico muito impressionada da Ângela Rorô ter conseguido sobreviver ao massacre que ela sempre passava, como na mídia, enfim. Às vezes eu vejo entrevistas com ela, assim, que foram feitas há 10 anos atrás, que eu fico assim, gente, hoje em dia isso não teria
Essa pessoa não pode perguntar uma coisa dessas para alguém, assim, tocando em assuntos como abuso sexual que ela sofreu na infância, e aí falando, mas você acha que é por isso que você virou sapatão? Tipo assim, imagina, né? Hoje em dia a gente já tem mais letramento com relação a esse tipo de coisa, a gente não faz esse tipo de junta esse tipo de coisa mais, né? Assim, pelo menos algumas pessoas de nós, né? Não vai falar, não, isso é porque você foi estuprada, ou é porque alguém não, sabe? Não Assim, porque existe um significa trauma. tanto, né, hoje em dia, né? Exatamente, assim, pelo menos em geral, né, o que a gente tem tentado estabelecer é não, que isso não aconteça, né? Então é uma figura que eu sou muito fã, gostaria muito que existisse essa ode, assim, a Angela Rorô. Espero conseguir fazer isso algum dia. Na fotografia também você traz um pouco desse trabalho de fotografia, de cinema. Vamos falar um pouquinho dessas artes que você traz no livro também, desses personagens que marcam. Então, porque é isso, no livro, eu tenho uma ideia que eu quero fazer o máximo que eu conseguir de referências, de uma maneira, inclusive, para que outras pessoas consigam partir daí para outras, assim, né? É uma situação, assim, eu quero fazer esse compêndio, e aí, quem sabe, outras pessoas aprofundam mais nessa pesquisa sobre outras pessoas, né? E aí, por exemplo, uma das coisas uma das obras que eu escrevi no cinema, só para dizer assim, aí eu vou fazendo, na verdade, alguns capítulos pensando o que essas obras, quando eu reúno coloco uma perto da outra, assim, elas vibram juntas e o que sai dali. Assim. Então às vezes eu quero escrever sobre uma pintura, e para escrever sobre a pintura eu coloco um poema junto. Assim. Então eu vou trazendo mais com relação a... Não é uma coisa assim tão historiográfica, né? Não é tipo, vamos falar aqui sobre o ano tal, e aí falar, existiu essa. É mais assim, como que uma coisa vai puxando a outra. Então, quando eu falo sobre cinema, eu falo sobre o filme The Watermelon Woman, da Cherry Dooney, e esse é um filme que, sempre que eu falo dele, eu fico assim, gente, vou dar spoiler, mas assim, é um filme antigo. Tem que dar o spoiler. E traz uma mulher negra lésbica, né? É uma jovem de 25 anos que é tanto diretora como ela tá no filme, né? E ela fala, não, eu trabalho numa locadora e eu descobri uma artista isso é Estados Unidos, né? Acho que é Filadélfia, se não me engano. E aí ela fala, não, tem essa atriz que era uma lésbica também, não sei o quê, ela viveu um relacionamento interracial com a diretora dos filmes, mas ela não é dita nominalmente, ela é chamada de Faye the Watermelon Woman Richards. E aí, assim, essa questão da melancia também, ela é um marcador de racismo norte-americano, né? Existe tanto, assim, é um tipo de imagem que foi feita para infantilizar, para bestificar as pessoas negras. Existe uma questão racial bastante específica também, né, nos Estados Unidos. E aí ela se questiona disso e começa a procurar essa atriz, e aí ela faz uma espécie de documentário, assim, e falando e tal, e é uma espécie de journal, assim, uma coisa em diário dela. E aí, no final, a gente fica querendo saber a história da Faye, né, e tal. E aí ela conta na última parte do filme, ela fala, isso Faye não existiu, é uma ficção. Às vezes a gente tem que inventar a nossa própria história, né? E eu lembro, assim, que eu assisti uma sessão com uma comentadora, a Tatiana, eu não vou lembrar o sobrenome dela agora, ela é professora da UniBH aqui, de cinema. E aí ela falou sobre o filme e tal, eu assisti isso numa sessão no Cine Santa Teresa, e aí eu falei, não, gente, isso é muito interessante, porque tem um pouco a ver também com o que eu tô querendo falar aqui, né? Ela usa o formato documental e o que esse formato traz como essa característica de verdade, né? Essa cara que o documentário tem de que parece uma coisa verdadeira, arquivo e tal, e pesquisa de arquivo, e aí gente falando, não, porque eu acho isso, eu acho que é feita, e tal.
para inventar, para fazer uma ficção, né? E aí, nisso, eu falo sobre outras pessoas que estão fazendo histórias, documentando histórias reais num outro meio, que é o quadrinho, que é a Alison Dash. Ela escreve, por exemplo, a história dela. O livro que eu cito aqui é o Fun Home. Achei a capa do filme aqui, rapidinho, deixa eu mostrar. O cartaz é esse aqui, ó, do Watermelon. É esse, né? Pegou aí? Pode continuar. Desculpa te interromper. Imagina. E aí, a Alison, por exemplo, ela vai contar a história dela, a história de como ela se entende uma mulher lésbica, no formato do quadrinho. Então, assim, eu fico questionando também, assim, eu coloco uma coisa do lado da outra, porque no quadrinho é onde a gente, em geral, vê histórias de fantasia, né? Histórias de ficção. E nesse caso, não. Ela documenta a história dela, a história real dela, a história sobre o pai dela, sobre a casa funerária, né, que a família tinha, que é, inclusive, maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Eu sempre recomendo, gente, é maravilhoso mesmo. É uma família que tinha uma casa funerária e o pai dela, ela desconfia, assim, parece que o pai dela foi um homossexual meio enrustido ou bissexual, enfim. E aí ela vai se assumindo, se entendendo lésbica, e o pai dela, ao mesmo tempo, não consegue muito. Enfim, é uma coisa, é muito legal, e tem ele vira um musical da Broadway, assim. Ele é uma coisa que, assim, ele foi se desdobrando também. Eu acho bem legal essa obra, assim. Mas aí eu vou colocando uma coisa do lado da outra, assim, pensando como que, então, se eu tenho que ficcionar às vezes para contar uma história que poderia ser verdade, mas a gente perdeu porque a gente não deu importância para essas figuras, né? Como que é interessante também alguém que fala sobre a própria história, assim, faz um documentário num formato que não é tradicional, que é os quadrinhos, né? Então, assim, é isso que eu vou fazer. Eu vou juntando uma coisa na outra e tentando, assim, de alguma forma dar conta mesmo de mostrar um pouquinho de tudo isso que eu fui, ao longo do tempo, trazendo para mim, assim, trazendo como referência, né? E o legal é que você vai intermeando assim também com os seus poemas, né? Você traz parte da sua poesia. E aí, eu quero te pedir para falar disso, para ler um poema para a gente. Você pode escolher aí. Para mim, eu escolhi o parte do Resistentes, mas você pode ficar à vontade se tiver outro aí, que esse é enorme, a gente lê uma partezinha. Inclusive, na minha defesa, uma das professoras falou assim, nossa, acho que não tem nada, nenhum gênero literário que você não passou, né, no seu escrito. Não. Assim, tem uma parte que é um diário, mas é isso. Eu vou ler, posso ler um pedacinho do Resistente, mas eu queria muito ler esse poema aqui, que eu leio daqui a pouco, que ele é baseado num poema da Estela Rosa, que é uma poeta carioca. Não é carioca, não, é fluminense. Ela é de Miguel Pereira. E eu tenho um projeto com uma outra poeta, amiga minha, que é a Luísa Camisassa, e a gente vai escrevendo, meio que refazendo, assim, a gente pega a receita do bolo do livro da Estela, que chama ai, meu Deus, um rojão atado à memória, Rojão Atado à Memória, e a gente vai usando desse poema para escrever outros. Então, e esse poema é baseado nesse temporão da Estela. Aí eu vou ler, porque acho que faz um pouco sentido entender meu processo. Assim. Temporão. Estudo muito para estender as coisas, os acontecimentos históricos em cordinhas de varal. Deixo secar os momentos e as datas, parar as memórias acumuladas, desfazendo as manchas, para compreender o contorno em uma luz nova. Livros tão antigos quanto as minhas avós, a materna que nunca comentou nada sobre a ditadura militar, e encontro agora uma foto, minha avó bem moça, de lenço na cabeça. Inauguração de Brasília. Ligo para ela e pergunto, você foi? Fui. Só. Estudo muito para tirar o pó dos anos antes de mim, o cheiro de guardado, ventilar a memória. Dobrar os acontecimentos limpos, esfregá-los à mão, mandar tingir de novo um acontecimento, surrar um fato histórico, tentar costurar os furos, ou só olhar dentro deles e organizá-los num armário. Acho que faz um pouco sentido assim, sobre
essa maneira de pegar as coisas, sabe? Eu vou pincelando, assim, e falando, olha isso aqui, né? Vou pôr aqui dessa luz e ver diferente, enfim. Mas eu posso ler um pedacinho do Resistência, assim, que conta, inclusive, essa história do artista, né? Vou pegar essa primeira parte dele aqui. Resistência. 1. Eu poderia começar de muitas formas. Meus bisavós vieram do Japão para plantar, como plantavam no Japão, arroz, na terra úmida congelada, a pele da terra congelada, e eles vieram para o Mato Grosso, e eu nunca ouvi essa história, até que fui grande o suficiente para perguntar. Me conte essa história, pai, de quem veio parir uma criança no Brasil, uma criança no ventre, alojada na bacia, minha bisavó veio parir no interior do Mato Grosso. Eu quero falar sobre essa imagem, mas eu quero ver essa imagem de uma mulher camponesa, descrever essa imagem de uma mulher camponesa, uma mulher japonesa queimando sua pele queimada de neve no sol do Mato Grosso. Eu quero falar sobre imagens, eu quero que as imagens habitem a imaginação daquela pessoa para quem eu descrevo, com quem eu estou falando aqui hoje. 2. Perceber de outro modo o mundo, as coisas, as imagens, pôr em risco o risco do desenho, da figura, do artista, mudar a direção, possivelmente o ponto de vantagem. Não importa muito como, dar o jeito de fazer a pergunta que você quer fazer. Faça. 3. Escolhi começar com uma pergunta. Antes de responder, eu tive que aprender a perguntar as perguntas, segurar a pergunta na mão até ela vazar entre os dedos, as perguntas que, na verdade, gostaria de responder, pôr em risco as imagens, a mim mesma em risco, pela possibilidade de transformar o espaço em um pequeno detalhe, muda a forma de ver as coisas e faz pensar em conexões e relações que não existiam ali antes. Ainda é um testar da resistência, como Marília Garcia sobre a poesia, mas no meu caso testa a resistência das imagens, olhar de frente, tão na frente nos olhos de uma imagem, encostar a testa na testa da imagem. Um pequeno detalhe redimensiona, por exemplo, a nossa forma de entender. Eu não sou o artista, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher lésbica. Eu não sou o Yves Klein, um homem, um artista, maestro de uma performance na qual as mulheres modelos são usadas como pincel e marcam, às vezes, arrastam seus corpos, às vezes têm seus corpos contornados por fogo, permanecendo anônimas as marcas azuis de seus corpos. Ou mudar um pequeno detalhe de autoria, um grupo de mulheres artistas pintam seus corpos de azul, contornam os corpos umas das outras com fogo, se arrastam sobre a superfície, misturam-se as marcas de seus corpos, não sabem naqueles rastros depois quem é quem. Vai ter que você ler mais? Eu acho interessante você contar a respeito do surgimento desse poema aí, que ele tem 10 minutos, né? E aqui na página 172, você fala um pouco a respeito disso mesmo de você, que apesar da formação em artes visuais, meu trabalho e minha militância não respeitam as fronteiras entre as disciplinas. E, de maneira geral, eu escrevo. Exatamente. Eu acho assim, recentemente eu fiquei tentando pensar um pouco sobre esse método, inclusive o jeito que eu levo para o poema a minha pesquisa, do mesmo jeito que eu levo a minha pesquisa para o ateliê de pintura, assim. Eu vou me questionando, eu acho que isso faz parte da maneira como que eu consigo estar no mundo, assim, essa pesquisa mais acadêmica de arquivo e tal, eu vou entendendo as coisas, lendo e acumulando, e aí eu faço um teste dessas coisas que eu fui acumulando, tanto na pintura quanto no poema, assim. Eu levo para lá e aí eu vou testando o que são essas imagens, né? Assim, esse poema mesmo, Resistência, no final eu vou falando sobre os desenhos que eu faço da minha irmã deitada, né? E como que isso tem a ver com essas imagens de mulheres reclinadas e como que são essas Vênus, a história das Vênus, né? E como que elas vão para o outro, esse tema da mulher reclinada. Então, assim, eu fazendo de fato, na minha opinião, assim, um teste desses dois lugares, né? Existe a pesquisa tradicional, mais de arquivo e tal, e esses dois lugares em que eu vou fazendo o teste, e ultimamente a maneira como que eu estou me apresentando, inclusive, assim, se eu vou em algum congresso, recentemente fui num encontro de História da Arte da Unicamp, foi online, mas eu apresentei um poema também, assim, no meu tempo de explanação, né, falando sobre a minha pesquisa, eu fiz um poema e acho que
essa é a maneira que eu tô... E é incrível, eu acho que funciona demais e já fala de você, né? Já é você se expressando, né, pela sua arte, né? É muito legal. E agora eu quero chamar a atenção para o título do livro, que você convoca, né? É necessário essa convocação, univos, né? Tríbades, safis, sapatonas do mundo, univos, investigações sobre a poética das lesbianidades. É preciso se unir, assim, as lésbicas estão desunidas? Você acha? Em que sentido que você... E também você usa, né? Você traz um Marx aqui, né? Você lembra o livro dele, o Manifesto, né? Então, minha chamada de união, assim, eu escrevi esse livro, né, essa dissertação, e aí eu tive um encontro com a minha orientadora, que é a Maria Angélica Melende, e aí ela falou assim, e aí, o título, como que vai ser? Eu falei assim, o que você acha de Sapatonas do Mundo Univos? KKK. Ela, não, acho legal. Tipo assim, não, acho que sim. E aí, uma pessoa de esquerda também, e aí eu falei, não, mas eu acho que é maior que só sapatonas. Ela falou, acho que é mesmo. Então vamos colocar uns 3, assim, porque aí a gente amplia também, né? Reticências, tipo, sapatonas, tríbades, bissexuais, sabe? Mulheres heterossexuais, todo mundo. Eu acho que tem esse entendimento de um univos, inclusive no sentido de... no sentido trabalhadores do mundo univos também, né? Acho que a gente tem muita coisa a fazer juntos e a pensar juntos e a construir enquanto sociedade, assim. Acho que é mais ou menos nesse chamado. É uma coisa muito louca, né? Porque eu fico... No meio da pesquisa, assim, eu fui em alguns lugares e tal, e aí as mulheres, em geral, têm muito mais dificuldade, e mulheres heterossexuais, de falar, de se posicionar sobre a pesquisa, inclusive de me fazer perguntas e tal, assim, existe um lugar meio, mas é porque eu sou hétero, não sei o que, eu falo, gente, a gente tá falando, eu tô falando sobre sexualidade, no sentido de a gente repensar a sexualidade, assim, o lugar da sexualidade, esses nomes que a gente dá e que tentam fixar e normalizar mesmo, no sentido de pôr a norma, né, da sexualidade. Então, assim, quantas coisas a gente não tem que fazer e entender juntos e ir reorganizando, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, que eu chamo para o Univos, né? Assim, chamar para a ação de construir um mundo no qual a sexualidade, o gênero, enfim, e tudo que se estrutura a partir disso, né? Que está ali estruturando o mundo mesmo, né? Assim, a gente tem que repensar sexismo, mas a gente também tem que repensar o racismo, né? A xenofobia, todas essas diferenciações entre nações e pessoas que estão numa categoria superior e outras que estão inferior, né? Toda uma questão de imigração, enfim. A gente está falando sobre o mundo mesmo, né? Sobre questão climática, sobre racismo ambiental, enfim, tudo isso eu acho que está relacionado, né? Uma das coisas que eu falo muito, assim, quando falo, não, é porque você tem uma militância LGBT, por exemplo. Eu falo, não, gente, vocês não entendem o que é militância LGBT, porque a militância LGBT, ela tem que ser muito interessada e estar ativamente dentro de uma militância pensando em seguridade social. A gente tem que estar pensando na aposentadoria. Por que a gente não se une dentro desse termo, assim? Por que a gente não... a gente tem que fazer uma militância LGBT de fato, que pense, por exemplo, o lugar que não ter uma família tradicional, né, ou ser, por exemplo, expulso de casa, não ter a mesma relação familiar, de estruturação econômica mesmo, de vida, faz com uma pessoa. Então, é um grupo que precisa de aposentadoria. Às vezes, essa pessoa não tem relação com outras pessoas, ela não tem vínculo com a família de origem, né? E a gente sabe como a família, ela vem num lugar onde o Estado não alcança, né? Assim, a gente está falando de vida mesmo, de existência. Então, eu sempre questiono e fico puxando para politizar essa questão, né? Ela é uma questão política e ela é historicamente determinada. Então, a gente tem que pensar isso
a partir desses termos, não é uma militância fora ali, que a gente só tem que falar sobre orgulho e tal, isso é muito importante, né? Isso faz parte do que eu estou fazendo também, mas a gente tem outras coisas que é um univos que não é um univos para dizer vocês não, vocês héteros não, assim, é um univos para todo mundo, né? Porque uma questão, por exemplo, de previdência, ela é importante para todo mundo enquanto trabalhador, né? E que é a maioria das pessoas. Então, assim, é nesse sentido também, não é um univos para se apartar, se juntar aqui no grupo da Luluzinha, sabe? Apesar de ser importante momentos da gente se unir, se encontrar, enfim, mas também de entender um univos como todo, né? E o quanto que a gente é importante dentro disso, assim, né? Dentro da militância em geral, assim. Nosso tempo está finalizando aqui. Eu quero te pedir para contar um pouco, agora saindo um pouquinho do livro, a respeito do seu trabalho com as oficinas de poesia. Você faz um trabalho ou fez, ou não sei se tem continuidade, com as mulheres do MST, né? Também, além de outros grupos, né, de poesia que você trabalha. E também falar sobre o seu trabalho como educadora no consultório na rua do SUS. Contar o que é esse consultório, como que funciona. Sim. Então, esse trabalho das oficinas é uma coisa que veio junto um pouco com a minha pesquisa. Assim. Eu não sei se assim, para mim é muito importante dar essa resposta também, sabe? A pesquisa ela não pode acontecer só aqui comigo, assim, escrevendo acho que é por isso também que eu vou pro poema, porque o poema eu leio mais rápido, né? Assim, deixa eu te contar aqui minha pesquisa, ler um poema, assim. Dessas coisas que eu tô pensando e tal, eu tenho essa vontade sempre de socializar de alguma maneira. E aí, no mesmo tempo que eu comecei a pensar e a escrever as coisas do mestrado, eu fui chamada para um curso que era de feminismo e marxismo, e dar essa oficina de literatura de escrita, assim. E a partir daí foi como começou a minha relação com o MST. Hoje eu faço parte do grupo que produz um programa de rádio que chama Vozes da Terra. Então a gente faz o roteiro, enfim, eu já fiz ilustrações para esses programas. É um programa muito legal, ele vai em rádios populares para o Brasil todo, mas principalmente em Minas Gerais, né? E aí eu entendi que tinha uma questão da escrita também, do fazer, que não é só fazer arte, assim, um pouco, sabe? Esse lugar de humanização, talvez, assim, desse cultivo, que a gente a gente relega para alguns, assim, parece que são só algumas pessoas que têm esse direito. E o MST, ele entende terra, arte e pão, né? Assim, eu acho que isso é muito importante. O MST ele tem um entendimento do lugar da arte, da cultura, que é tão alto quanto qualquer outro. Assim. Ele é muito importante também. Todo início tem a mística, né? Que é um momento de arte, assim, um momento de cultura. E aí isso se relaciona muito com o que eu penso também, de que a gente, na verdade, as pessoas, no mundo ideal, né? Elas todas estariam fazendo arte também. A gente teria mais tempo para se cultivar, para ter para ter ócio também, né? Parar um pouquinho, ficar de boa. E a partir daí fazer arte. Então, assim, inclusive uma das coisas que me faz pensar isso é a ideia da Alice Walker, quando ela fala assim, as nossas mães que fizeram os jardins nas latas, elas vão... aquilo ali, será que não é a urgência de pintar, de escrever, de fazer um poema? Só que é o jeito que ela... o meio que ela encontrou foi de fazer um jardim bonito, numa lata, e contando um monte de flor, e aí aquelas coisas... Assim, então, como que o lugar da cultura e da arte, ele tá nas pessoas, mas a gente, de alguma forma, relega, né? Um grupo de pessoas que deveria fazer, ou que, enfim... E aí eu fui entendendo, dentro desses métodos que eu vou encontrando, né, que eu fico fazendo vários testes, assim. Eu leio um poema, esse poema ativa um outro poema em mim, aí eu vou lá e escrevo o poema, aí eu falo do poema, e enfim, é uma coisa que vai acontecendo por causa da contaminação, assim, do contágio, né? Tipo, nossa, eu vi isso aqui, ele vai aparecer para mim, isso faz parte do jeito que eu pesquiso também. A fulana
olha só aqui o que essa pessoa está fazendo, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Então eu vou desse jeito, E o encontrando resultado as são coisas. poemas lindos também, que você publicou alguns aqui, né, no livro, quando você trata desse Sim, assunto com as mulheres do MST. sim, e aí eu compartilhei um pouco esses métodos e a gente escreveu, assim, foi muito bom. É uma coisa que eu tenho feito, já fiz também com acadêmicos de educação matemática, você vê, mestrandos e doutorandos, também foi muito legal. É, essa coisa assim de alguma forma, não é democratizar, eu acho assim, é popularizar, sabe assim, é do povo assim a literatura, a escrita, né? E não ser uma coisa que a gente pare, eu acho que é por aí, assim. E aí, esse é um lugar que eu me encontro, né? Dando Uhum. essas oficinas e tal, assim. E no... Consultório E da eu rua. isso, eu me entendo como, nesse sentido, como arte educadora popular, né? Eu acho que eu sou uma educadora que usa a arte, assim, e o consultório na rua, ele é um equipamento da saúde, que tem 11 anos já, e ele é especializado em Belo Horizonte, já tem 11 anos, e ele é assim, para que a saúde entendeu, né, a saúde pública ele entende que as pessoas em situação de rua não estão conseguindo acessar os equipamentos tradicionais de saúde, é basicamente isso, né? Então, assim, são pessoas que às vezes não acham que elas podem entrar num posto de saúde, né, no centro de saúde, elas não elas sofrem um preconceito já de várias camadas para conseguir acessar alguma coisa, tem um lugar de desumanização mesmo, né? Então é uma pessoa que pode estar doente, é uma pessoa que pode ter uma ferida ali, assim, para a sociedade, né? Então o consultório na rua ele é uma maneira de, com uma equipe multidisciplinar, acessar as pessoas, dar um tratamento mais específico às questões de saúde. Só que o SUS ele não entende que a saúde é só a ausência de doença, por exemplo, né? Então tem um entendimento maior da integralidade do sujeito. E aí entra a arte também. E que às vezes é a maneira com que a gente tem a pega com a pessoa, né? O vínculo com a pessoa ali, assim. Então, são pessoas em situação de rua, são muito diversas, e tem muitas pessoas que são grandes artistas. Então, às vezes é o caminho que a gente vai conseguindo construir uma relação com essa pessoa, e aí, a partir daí, ir entendendo demandas de saúde, às vezes são demandas mais agudas, às vezes não, mas uma maneira, assim, de estar, né? Eu acho muito doido, assim, eu acho muito legal que uma equipe de saúde tenha um arte educador, assim. Isso eu acho sensacional, e não só o arte educador, como também o redutor de danos, que é normalmente um profissional que já teve uma trajetória de rua ou de uso prejudicial de álcool ou outras drogas, e aí essa pessoa vem para assim, usar esse notório saber, né? Assim, eu acho isso muito legal também. Alguém que tem essa relação com, com a vida de um jeito diferente, né? Um conhecimento que a gente não adquire na faculdade, enfim, que é um conhecimento de outras técnicas, né? Não é um conhecimento tão simples assim, tão protocolar, né, de adquirir. E aí eu trabalho no consultório na rua agora, assim, como Viva o SUS e viva os profissionais, né, que como você se propõe a trabalhar com os moradores de rua, né? Leine Roque, Guardiã das Árvores. Muito lindo. Já nasce com o nome de poeta. Quero te agradecer pela sua presença aqui no Sempre um Papo, por ensinar, né? Por esse livro, assim, é um aprendizado que eu acho que todo mundo tem que ler. Aqui vamos mostrar a capa. Onde que as pessoas encontram? Te pedir para dar as considerações finais também para a gente. Então, eu acho que ele está em todas as livrarias, assim, online e tal. Importante, também... foi finalista do Jabuti 2022. É verdade. Esquecemos de falar. Desse detalhe. Desse detalhe importante. O que representa isso para você, hein? Esse seu livro
né, com essa temática, um livro que eu imagino que tenha tem te dado muito trabalho de pesquisa, e mais quase 400 páginas para escrever, né? Assim, eu nem sei dizer exatamente o que representa, né? Eu fico muito feliz mesmo, assim, foi uma coisa que eu fico pensando que é também um reconhecimento, dá um peso, né, para isso que eu fiz, assim, que é um negócio que eu acho que é um pouco reconhecer também essa história, né? Porque não é um livro que eu tô trazendo um monte de outras pessoas comigo, assim, então eu fico sentindo que é um reconhecimento disso, né? E de alguma maneira me deixa mais confortável para continuar, né? Porque é isso que eu falei, eu não tenho lugar muito assim, para onde eu vou, eu falo, mas aqui não, aqui não é exatamente isso, tal, a gente assim, é sempre questionado esse lugar, né, a invisibilidade da temática lésbica, da questão da lesbianidade, e eu acho muito doido esse momento, né, assim, eu já escrevi esse livro, eu começo a mestrar em 2018, 2019, 20 eu defendo, já foi um momento, né, gente, 2018, assim, o mundo dá uma volta gigantesca, né, deixa tudo pernas pro ar, assim, e o universo da universidade, enfim, a gente estava. Eu falei, nossa, não sei, será que é uma coisa que eu vou conseguir terminar, né? Então, para mim foi muito, muito legal, sem, sem precedentes, né? Tipo, nossa, achando que ia ser só, vou tentar aqui, vou escrever o livro, vai aqui, né? E tem projeto agora de novos livros? Como é que está o futuro, a previsão aí? Esse livro tem um trecho de um livro diário, né? Assim, de uma parte de um diário. Esse diário eu estou terminando ele para publicar. Quem está preparando também vai ser a Laura Cohen, que me ajudou com a preparação desse livro. Ela tem um lugar muito importante de escrita e de literatura, né? Em Belo Horizonte, que é as estratégias narrativas. Ela esteve muito perto, assim, da minha escrita. E aí eu acho que vai sair esse projeto, e recomendamos aqui também, sempre um papo para vocês que estão nos vendo aqui, acessar esse trabalho da Laura Cohen, que é bem, bem bacana. E tem várias escritoras, né, trabalhando com ela lá, né, uma escola de oficinas, assim, né, bem interessante de literatura. Sim, muito mesmo. E aí, então, esse provavelmente vai ser esse meu próximo livro, um livro de poemas, mas também esse lugar meio híbrido do diário, né? E assim, ainda estou sentindo um pouco onde que eu vou estar para continuar a pesquisa mesmo, né? Mas é isso, assim, efervescente, né? Como você viu, eu sou... É mesmo. Tem muita coisa borbulhando aí, né, para sair. Que ótimo, bom demais. E tem que colocar para fora, né, publicar para a gente conhecer mais do seu trabalho, que é muito bonito. Seus poemas são lindos. Eu, assim, estou bem feliz de ter a oportunidade de ler esse livro, de te conhecer, saber mais sobre seu trabalho. Te agradeço a presença aqui e volte sempre ao Sempre um Papo. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de conversar, enfim, de contar um pouquinho sobre o que eu tenho feito aí. Então é isso. Obrigado você que está aí nos acompanhando pelo YouTube de Sempre um Papo. Te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho para ser notificado quando novas conversas entrarem no ar e compartilhar com os amigos. Até a próxima.